Como investir R$ 700 do absoluto zero? No vídeo de hoje eu quero te apresentar a estratégia que eu tenho utilizado para aportar mensalmente o meu dinheiro em meus investimentos. E através do meu quadro Café Mais Próspero, eu quero te apresentar como eu tenho feito meus investimentos. E a minha ideia é te ajudar a construir a sua visão e te ajudar a investir do absoluto zero também. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de investimento, eu estou apresentando a você os meus riscos, como eu tenho colocado meu patrimônio em risco e como eu tenho feito meus investimentos mensalmente. No quadro Café Mais Próspero, o meu intuito é te apresentar como eu tenho investido meu dinheiro na prática. Hoje eu vou te mostrar como eu vou aportar R$ 700 do zero e em quais ativos eu irei colocar este valor. Então toda vez que você for assistir o Café Mais Próspero, como o nome já diz, você vai pegar o seu café e você vai aprender na prática a investir o seu dinheiro. Já pegou o seu café? Então venha comigo. Para você entender o intuito deste vídeo, eu quero te explicar como eu faço os meus aportes financeiros mensais. Eu divido meu patrimônio em duas partes. Na primeira parte eu coloco em renda fixa, ou então na minha reserva de emergência, que é o meu patrimônio principal, onde eu tenho hoje aproximadamente 97% dos valores que eu tenho investidos na renda fixa, porque ela me ajuda a pensar no futuro, mas também no presente. Se eu tiver algum problema financeiro, eu preciso ter um patrimônio que seja com liquidez o mais próxima possível de um dia. Porque se acontecer alguma emergência, eu precisar do dinheiro, a renda fixa me proporciona isso. Então a primeira parte do meu investimento, digamos assim, uma parte é direcionada para a renda fixa. E a outra parte é direcionada para ações e fundos de investimentos imobiliários, ou os FIIs. Essa parte ela requer um pouco mais de cautela. Por quê? Como o nome já diz, é um mercado volátil, é um mercado de alto risco. Então eu coloco uma parte pequena do meu patrimônio no mercado de ações e de fundos de investimentos imobiliários. Para quê? Para que eu não exponha o meu patrimônio a um risco absurdo e que se aconteça algum problema, eu tenha a minha retaguarda preparada, que é a minha renda fixa e os meus investimentos e ativos voltados para a reserva de emergência. Neste vídeo eu vou te mostrar como investir R$ 700 na renda variável, na renda de risco, digamos assim. Eu vou dividir R$ 700 em uma parte para ações e uma outra parte para fundos de investimentos imobiliários. E a minha intenção aqui é te mostrar como eu tenho aportado o meu valor mensal nestes dois ativos, tanto nas ações, no mercado variável, quanto nos fundos de investimentos imobiliários. E para começar a investir, o primeiro passo que você precisa fazer é ter uma organização financeira mensal, uma gestão de todo o seu dinheiro. Uma gestão do que você recebe, de quanto você gasta, quais são as suas dívidas, quais são as suas fontes de renda, porque sem essa administração e sem essa gestão, fica difícil de você conseguir aportar mensalmente. Porque se você não tem gestão do que você ganha, do que você gasta, quem dirá do que você investe? Então a minha intenção aqui também não é só te mostrar como eu invisto, mas particularmente como eu administro as minhas finanças. Eu utilizo a regra do 50, 30, 20 para organizar as minhas finanças mensais. E basicamente como que funciona essa regra? 50% de tudo aquilo que eu ganho, eu direciono para os meus gastos básicos, os meus gastos essenciais. Aluguel, luz, água, alimentação, transporte. 50% da minha renda eu direciono para esta parte dos meus gastos. 30% da minha renda eu coloco para os gastos não essenciais. E também os meus planejamentos de futuro. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem. Então eu pego parte dos meus 30% da minha renda e direciono para uma fonte de investimento que vai me garantir que essa viagem aconteça daqui a algum prazo. E 20% da minha renda de forma fidedigna todos os meses eu coloco para os meus investimentos. Mas só que o que eu penso? 20% da minha renda eu vou colocar nos investimentos. Mas se naquele mês eu não gastei 50% da minha renda com os gastos básicos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o que sobra e vou aportar um pouco mais. A minha visão todo mês é essa. Eu tento sempre viver um pouco abaixo dos 50% do que eu ganho e investir sempre mais do que 20%. Tem meses que eu consigo? Sim. Tem meses que eu também não vou conseguir, mas a minha ideia de planejamento mensal é sempre essa. Tentar aportar além dos 20% do que eu ganho mensalmente. Então o primeiro ponto é você fazer a administração dos seus ganhos, você entender o quanto você recebe, o quanto você gasta, o quanto sobra e o quanto você vai aportar mensalmente. A partir daí, nós iremos começar a dividir os nossos aportes, a planejar o quanto nós iremos investir na prática. E agora eu vou te mostrar como eu vou aportar meus R$ 700 e de que maneira eu vou distribuir esses R$ 700 entre os fundos de investimentos imobiliários e as ações. Eu vou te mostrar agora como que eu vou fazer essa divisão. Parte dos meus aportes sempre são direcionados da seguinte maneira. Quando eu invisto em ações, eu sempre penso em algo que vai me trazer uma rentabilidade futura, mas uma segurança momentânea. É claro, investindo em ações é um mercado de renda variável, é um mercado de alto risco, então você pode colocar R$ 100 hoje, que amanhã esses R$ 100 virem 90. Mas também, da mesma forma, amanhã os mesmos R$ 100 podem virar 110, 115.
depende da variação do mercado e de como você vai aportar o seu dinheiro. Então eu sempre penso em aportar em algo que vai me proporcionar uma rentabilidade futura, uma alavancagem de patrimônio, mas também que me traga uma certa segurança neste momento. Então eu divido sempre o meu patrimônio, sempre os meus aportes, em empresas que têm uma base de consumo de extrema necessidade, como por exemplo, a minha primeira classe de investimentos, que hoje tem a minha maior porcentagem nos investimentos em ações, é na rede bancária. Por qual motivo? Hoje, os bancos eles são de extrema necessidade para o nosso dia a dia. Até porque tudo que nós fazemos depende de dinheiro. E os bancos eles estão ali para facilitar a nossa vida. Eu não invisto em todos os bancos. Particularmente, eu coloco parte do meu patrimônio no Banco do Brasil, que é o banco que hoje eu sou correntista. Na minha opinião, um dos melhores bancos em relação a tudo, em relação à margem de crédito, em movimentação bancária, em relação a rating, que é o seu relacionamento interno bancário, em relação às condições que o banco te oferece. No meu relacionamento bancário, eu utilizo bastante o Banco do Brasil. Um outro banco que eu acredito demais é o Banco Itaú, que se hoje nós olharmos numa perspectiva de valorização e de capital na Bolsa de Valores, o Banco Itaú ele é o primeiro em capital, o Banco do Brasil ele é o segundo e o Bradesco ele é o terceiro. Então essas três principais instituições financeiras do Brasil são, por sinal, as três que eu aporto meu dinheiro. O Banco do Brasil, o Banco Itaú e o Banco do Bradesco. Então, em relação a instituições bancárias, eu sempre coloco uma parte do meu patrimônio voltados nessa classe de ação. Uma outra parte que eu acredito demais em relação ao consumo de energia, até porque as empresas que trabalham com energia aqui no Brasil, a todo ano elas continuam crescendo, porque a energia é algo que é básico. Nós não sobrevivemos hoje, não é que não sobrevivemos, nós até podemos sobreviver, mas numa visão a grosso modo, nós não conseguimos sobreviver sem energia. Imagine você ficar 24 horas sem energia, sem o seu celular, sem poder ver uma televisão, sem poder saber das notícias, é muito difícil. Então, todas as empresas que trabalham com serviço de energia é sempre uma excelente opção para você aportar o seu patrimônio. E, particularmente, eu utilizo a Itaúsa para investir parte do meu patrimônio em ações. E uma outra empresa que eu vou aportar meu patrimônio hoje, vou mostrar para vocês como que faz na prática, é a BB Seguridade, que é o Banco do Brasil voltado para seguros. Hoje nós sabemos que os sinistros, roubos, furtos e tantos outros problemas que podem acontecer estão iminentes. E as empresas que trabalham com seguro, seja de casa, de automóvel, de moto, enfim, todas as empresas que trabalham com o mercado de seguros, elas estão crescendo exponencialmente todos os anos. E eu aporto parte também do meu patrimônio nas empresas de seguro, particularmente no Banco do Brasil, não só por ser correntista, mas é uma excelente ação. Eu vou mostrar para você na prática como nós iremos fazer esses aportes. E nos fundos de investimento imobiliário, eu divido basicamente os meus aportes em 4 possibilidades. A primeira delas são os títulos e valores imobiliários. Basicamente, são fundos de investimentos imobiliários que compram títulos de investimentos imobiliários e eles aportam os seus valores nesses títulos. Eu ainda não vou falar das empresas agora, mas eu vou lhe mostrar daqui a pouco quando eu investir na prática. Um outro segmento que eu compro meus fundos de investimento imobiliário são os shoppings. Nós sabemos que o brasileiro ele é extremamente consumista. E principalmente nessa época de final de ano, os shoppings eles têm o maior volume de vendas, de patrimônio, de capitalização, de tudo. Nós sabemos que neste momento do ano é o momento que o brasileiro ele tende a consumir mais. Então, uma das extremas necessidades também do brasileiro, principalmente do consumista, é visitar ao shopping. E quem não gosta de visitar um shopping, quem não gosta de comprar alguma coisa no shopping, então é um segmento dos fundos de investimento imobiliários que rendem bastante e que nos geram muitos dividendos. Um outro segmento é o logístico, porque hoje nós sabemos que principalmente com o crescimento das compras online, há vários centros logísticos que alugam galpões, que alugam terrenos, centros de logística para distribuírem suas compras online. É uma possibilidade de investimento que tem um alto potencial de rentabilidade e de retorno no futuro. E por último, a classe de híbridos, que são os fundos de investimentos imobiliários que trabalham com basicamente tudo. É um mix de tudo que eu falei anteriormente. Então são essas 4 classes que eu foco meus ativos, que eu foco meus aportes. Eu vou mostrar para você agora na prática como que você vai fazer para investir também. Sempre antes de realizar os meus aportes, o que eu faço? Eu utilizo esta planilha para anotar previamente quais são as ações e fundos de investimentos imobiliários que eu gostaria de adquirir. Eu vou compartilhar com você como que eu faço essa minha análise sobre quanto que eu vou aportar em cada opção. Esta minha planilha aqui, ela me ajuda a dividir quais serão os aportes que eu irei fazer mensalmente. Ela está dividida em 2 partes. A primeira parte são as ações e a segunda parte os fundos de investimentos imobiliários. Vamos começar pelas ações. A primeira ação que eu vou aportar neste mês é a ação do Banco do Brasil, que é a BBSA3. Eu vou colocar aqui na tela
do site Investidor 10, que é uma plataforma que eu utilizo, que ela é gratuita, que ela pode te ajudar a encontrar as melhores ações e fundos de investimentos imobiliários. Então, aqui no Banco do Brasil, ela está sendo comercializada a princípio por R$ 24,72. Ela teve uma variação de menos 4 nos últimos 12 meses. Porém, o dividend yield, o que seria o dividend yield? Quanto que ela paga anualmente de dividendos? Ele está em 10,48, que é um dos motivos pelo qual eu aporto no Banco do Brasil. Então aqui, o primeiro aporte que nós iremos fazer é no Banco do Brasil. O valor serão 3 unidades que nós iremos comprar. O segundo aporte é na Taesa, que é a TAEE S3. A Taesa, basicamente, ela é uma empresa de companhia de transmissão de eletricidade. Então, é um dos investimentos que eu faço, é um dos aportes que eu entendo como excelente para a minha carteira, porque é de extrema necessidade do brasileiro. O consumo de energia elétrica, nós sabemos, sem ela, o que nós somos hoje. Tudo é atrelado à energia elétrica. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu invisto na Taesa. Então, hoje ela está sendo comercializada por R$ 11,31. Ela teve uma crescente nos últimos 12 meses de 1,76. O preço pela cota, né, ele está sendo vendido um pouco acima do que ela teoricamente vale pela visão do mercado, mas só que é uma excelente empresa. E ela paga dividendos excelentes também anualmente. Ela paga 10,27 ao ano. A terceira empresa que nós iremos aportar, que no caso eu vou aportar, é a Itaúsa, que é o Itaú Sociedade Anônima. Então hoje o Itaú ele está sendo comercializado a 9,28. Ela teve uma variação positiva nos últimos 12 meses de 5,02. E o dividend yield dela ela não paga tanto quanto as outras. Mas só que o Itaú hoje, ele retém o maior investimento de mercado. O maior capital do mercado em relação a bancos está detento no Itaú. Então hoje, em relação a patrimônio, é o maior banco do Brasil. E é um dos bancos que eu também aporto. E por último, é a BB Seguridade. Que na BB Seguridade, como o nome já diz, é uma empresa de seguros do Banco do Brasil. Ela está sendo comercializada por R$ 35,39. Ela teve uma variação absurda nos últimos 12 meses. Ou seja, é uma ação que ela está crescendo e crescendo e crescendo. Até porque hoje os seguros eles são de extrema necessidade para nós. Porque hoje nós vivemos uma incerteza de segurança, não só aqui no Rio de Janeiro, mas no Brasil. Então as empresas de seguro todos os anos elas crescem. Seja seguro de vida, seguro automotivo, várias outras possibilidades de seguros que você tem hoje. Então são empresas sustentáveis e que crescem, mas crescem todo ano. E nos fundos de investimentos imobiliários, eu selecionei aqui 6 fundos. Primeiro, o BTCI 11, que ele é um fundo que ele está sendo comercializado hoje a 8,05 centavos. Ele é um fundo que ele está descontado, o que seria isso? Ele está sendo comercializado abaixo do valor que ele vale, pelo menos 0,79%, que é o que está constando aqui para nós. E ele é um fundo que ele está em decrescente. Por quê? Quando a renda fixa ela sobe, automaticamente o mercado da Bolsa de Valores ele é afetado, porque as pessoas tiram dinheiro dos patrimônios de risco e colocam em patrimônios de segurança maior, digamos assim, que são os patrimônios de renda fixa. São esses aportes, os investimentos de renda fixa, que garantem para os investidores uma maior segurança. Quando isso acontece, quando a renda fixa sobe e o mercado de ações ele tem essa oscilação, os valores eles também decrescem, ou seja, há uma decrescente, há uma queda nos valores. Então eu vejo, no meu ponto de vista, que é uma grande oportunidade comprar o BTCI 11, por exemplo, a esse valor de R$ 7,94, porque ele está descontado e ele está em queda, mas tem um grande risco nisso. Porém, quando você for investir em fundo imobiliário, você tem que sempre lembrar do seguinte: o fundo imobiliário ele não vai ser uma forma de exponenciar o seu patrimônio, digamos assim. O fundo imobiliário ele tende a se manter numa linha, ele não cresce tanto, porque ele paga dividendos. O foco do fundo imobiliário é de pagar dividendos, e não é fazer com que o seu patrimônio duplique, triplique, não é isso. O foco é de pagar mensalmente o dividendo pelo seu investimento. Então, quanto mais ações você tiver, mais cotas você vai receber em relação a dividendos. E automaticamente no futuro você vai ter a condição de comprar as cotas com o próprio rendimento. Essa é a visão dos fundos de investimentos imobiliários. O segundo fundo que nós iremos aportar é o GARI 11, que na mesma situação ele está descontado. Ele também está sendo vendido um pouco abaixo do valor que ele deveria estar sendo comercializado. Ele está a 8,33 e aqui o PVP está de 0,93. Ele teve uma variação positiva no último ano, então ele é interessante, certo? E o dividend yield dele, o que ele pagou de dividendo nos últimos 12 meses, é o equivalente a 12,5. Até então, de todos que nós vimos, ele é o maior. O terceiro aporte que nós iremos fazer no MXRF11, que ele está aqui listado. Então, sobre o MXRF11, ele está sendo comercializado a 9,16 e ele também está descontado. E olha o dividend yield dele, 12,84 no último ano, ou seja, ele pagou 12,84% de dividendos no último ano. O próximo que nós iremos aportar é o BTLG11,
que ele é um fundo de investimento sobre logística. Esse fundo de investimento, ele pagou 10,2% de dividend yield, ou seja, nos últimos 12 meses, e ele está sendo comercializado a 92,29. Mesma coisa, ele está descontado, está sendo comercializado abaixo do valor justo dele. E por último, o último fundo que nós iremos aportar é o XPML11. Vamos aqui abrir ele no Investidor 10. Hoje ele está sendo comercializado a 97,47, pagou 11,08 de dividend yield nos últimos 12 meses e ele está super descontado. Por que do XPML11? Hoje ele é o maior fundo de investimentos na Bolsa de Valores voltado para o setor de shoppings. Ele é o que tem o maior valor acumulado em patrimônio. Então é um excelente fundo que tem excelentes shoppings dentro dele e ele está sendo descontado. Isso é interessantíssimo, ou seja, você comprar abaixo do valor que ele realmente vale. Então esses são os fundos de investimentos imobiliários que nós iremos aportar e agora eu vou te mostrar na prática como que eu irei comprar esses fundos. E para realizar os investimentos eu utilizo a plataforma da Rico Investimentos, que é uma plataforma da XP. Particularmente a Rico é uma das melhores na minha opinião. Ela não te cobra taxa de corretagem, ou seja, se você comprar uma ação ou fundo de investimento imobiliário, você não vai pagar uma taxa proporcional ao valor da compra. Então isso é interessantíssimo. Para você que está começando, é ótimo. E aqui como que nós iremos fazer? No aplicativo da Rico, eu vou na opção de bolsa e aqui você tem uma possibilidade, que é criar listas de investimentos. Por exemplo, eu vou clicar aqui na minha lista completa. Eu tenho duas listas. A lista de ações, os investimentos, as ações que eu mais gosto, que eu mais gostaria de investir, tenho elas listadas aqui. E também os fundos de investimentos imobiliários. A primeira ação, segundo a nossa planilha que nós iremos investir, é a ação do Banco do Brasil, que é a BBAS3. Eu vou clicar aqui e eu vou clicar em negociar. Na negociação eu vou colocar que nós iremos comprar 3 cotas, são 3 ações, que vai dar o equivalente a 73,77. Vou clicar aqui em comprar e vou enviar a ordem. Pronto, a ordem foi enviada. Tá vendo como é simples? Agora eu vou na outra ação. A segunda que nós iremos comprar é a Taesa, que ela está sendo negociada por 11,38. Aí eu vou clicar aqui em negociar e agora eu vou clicar na quantidade. Nós iremos comprar 5. Vou comprar 5 ações, clicar em confirmar, prontinho, a ordem foi enviada. Na terceira é a Itaú, que é Itaú SA, que é a Itaúsa. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui em pesquisar ativo na bolsa. Vou pesquisar pela ITSA, que é a Itaúsa, a com final 4. Nós iremos aportar 5 ações. Eu vou clicar aqui, vou colocar 5, comprar, confirmar. Prontinho, já compramos 5 ações da Itaú SA. E agora nós iremos fazer o último aporte, que é na BB Seguridade. Vou pesquisar aqui, ó, BBSE, que é essa primeira. Nós iremos aportar 2 unidades, eu vou colocar aqui 2 ações, comprar, prontinho, foi confirmado, nós compramos mais 2 ações da BB Seguridade. Agora nós iremos nos FIIs. Eu vou clicar aqui nas minhas listas, vou na opção dos FIIs, ver lista completa, pronto, estou aqui na minha lista dos FIIs. O primeiro que nós iremos investir é no BTCI11, então eu vou procurar por ele aqui, BTCI11. Aqui no meu aporte eu coloquei 9 unidades, então vou comprar mais 9 ações, vou clicar aqui em 9, comprar, remover margem de segurança para comprar no valor atual que está sendo comercializado. Prontinho, a ordem já foi enviada. Agora eu vou comprar a próxima, que é a GARI11. Vou pesquisar por ela aqui, GARI11. Nós iremos aportar 11 unidades, então vou colocar aqui 11, comprar, confirmar. Prontinho, já foram as 11 unidades. Agora o MXRF11. Deixa eu pesquisar por ele aqui. MXRF11. São 10 ações, 10 unidades. Prontinho, a ordem também já foi. BTLG11, que nós iremos comprar uma unidade. BTLG11. Prontinho, também já foi. E por último, a XPML11. Deixa eu pesquisar por ela aqui. Nós iremos comprar uma unidade dela. Comprar, confirmar, prontinho. A minha ordem já foi. Viu como é simples? Não há nada de complexo nisso, muito pelo contrário, você só precisa de uma orientação por onde começar. É fácil você começar a realizar os seus investimentos. Como eu falei anteriormente, este vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas uma sugestão. Eu estou lhe mostrando como eu faço os meus aportes mensais, quais são os ativos que eu compro mensalmente, e eu espero que este vídeo possa ter clareado a sua visão sobre como começar a investir na Bolsa de Valores. Crie um planejamento mensal, crie uma visão no futuro, por qual motivo você quer começar a investir.
Esse é o mais importante. Não comece a investir de qualquer forma. Eu entendo que para o meu futuro, tanto financeiro quanto pessoal, para as minhas perspectivas de futuro, é fundamental investir. Então é isso que eu estou fazendo. O intuito do Café Mais Próspero é te mostrar como eu tenho feito na prática os meus aportes, te apresentar algumas opções, mas eu sugiro que você pesquise por conta própria. Não coloque seu dinheiro em risco só porque eu estou te mostrando onde que eu coloco o meu. Muito pelo contrário, estude, se capacite, comece a estudar, não faça de qualquer forma. A minha intenção aqui, o meu intuito é só facilitar a sua visão e a sua perspectiva sobre como começar no mundo dos investimentos. E se você quer aprender a organizar a sua vida financeira, se você tem dificuldade com as suas finanças, se você quer aprender a organizar tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você gasta, a criar um cronograma e um planejamento mensal, eu te convido a fazer parte do meu projeto, que é o Você Mais Próspero. Dentro dele eu vou te ensinar todo o passo a passo para você organizar a sua vida financeira do absoluto zero e você aprender na prática a ter o controle financeiro da sua vida e a começar a investir do absoluto zero. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa dessa informação e, principalmente, se você gostaria de deixar alguma sugestão, deixe aqui nos comentários que eu vou ler com bastante carinho e o meu intuito aqui é te ajudar a prosperar e a crescer financeiramente. Tamo junto e nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e sucesso!